Vídeo rápido para a gente falar de excelentes resultados, excelentes empresas e excelentes dividendos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pelo Itaú, que mais uma vez trouxe um resultado sem surpresas, mais uma vez na frente de todo o pelotão do setor bancário, quando a gente fala de lucro, rentabilidade e retorno ao acionista, que a gente já vai comentar sobre isso. O Itaú mais uma vez superou as expectativas de mercado, teve um lucro de 10,1 bilhões de reais em apenas 3 meses, uma alta de 15%, com o maior ROI de toda essa série, um retorno sobre equity de 22,4%. Essa eficiência toda do banco ela é a maior desde 2019, então desde aquele período pré-C19, muito puxado por uma melhora considerável que a gente teve na margem financeira que eu comentei no vídeo do Bradesco, segunda-feira, que é ponto principal que o banco tem que tomar cuidado daqui para frente. Informação importante aqui é que na teleconferência, o CEO do Itaú, ele trouxe que certamente haverá um dividendo extraordinário, então um comentário rápido aqui em 2 pontos. O primeiro, os dividendos extraordinários do Itaú, eles costumam ser no começo do ano, então de um lado a gente tem algo praticamente certo, mas não adianta ser afoito ou querer tentar comprar a empresa em busca desse provento extraordinário que por si só já é um erro, porque a tendência é que ele venha do final do ano para o começo do ano que vem ainda. Da empresa, a gente tem uma carteira que logo vai estar na casa de 1,3 trilhão de reais. O índice de eficiência é muito bom, vem melhorando cada vez mais. É o maior banco da América Latina, também a marca mais valiosa aqui da América do Sul. Fiz inclusive um post na data de ontem, trazendo que a partir de agora todos os canais com final Invest, eles vão trazer que o Itaú é uma excelente empresa e que Itaúsa também é uma excelente empresa. Até pouco tempo atrás não eram boas empresas e elas pagavam péssimos dividendos. É muito comum em vídeos assim, comentário como esse aqui. Com juros altos, bancos nadam de braçada, isso é incrível. E o primeiro comentário é, essa conversa que vocês ouvem, de que uma taxa nominal alta favorece aos bancos porque eles emprestam dinheiro, não existe. O Itaú deixa claro, e todos os bancos também, só que cada um da sua maneira, a sensibilidade à taxa de juros dele. Taxa de juros refletida aqui na Selic, nessa linha preta, e a margem do banco refletida nessa linha azul. Toda vez que a taxa de juros está alta, como ele esteve lá em 2016, a margem do banco diminui. Novamente, a gente teve o pico da Selic aqui em 2023, a margem do banco era menor do que ela é hoje. Por que isso acontece? Porque na mesma medida que a taxa de juros cresce, o spread bancário ele não acompanha essa alta. O que é o spread? É a diferença do que ele capta, do que ele empresta. Esse spread é lucro do banco. O ponto é, no momento que você tem uma alta tão forte das taxas nominais no mundo inteiro, o que deveria ser benéfico para o banco acaba tendo um efeito oposto. Por quê? E a gente comentou bastante sobre macro na nossa área de membros. Fica aqui o convite para você fazer parte da comunidade. Toda vez que a gente tem uma alta taxa, a inadimplência de todos os bancos dispara. O que acontece quando a inadimplência dispara? O custo do crédito fica maior, fica mais alto, ele perde qualidade. O que acontece quando o seu custo de crédito dispara? O seu spread diminui. Então nada adianta a taxa Selic disparar, sendo que o custo para você captar aquele dinheiro também dispara. Quando isso acontece, a sua margem diminui. Então muito cuidado quando vocês verem pessoas comentando isso e, acima de tudo, influenciadores também comentando isso. Qualidade de crédito nos últimos 12 meses também melhorou, de 15 a 90 dias, acima de 90 dias, que é o crédito mais preocupante, todos eles melhoraram no período. E esse é um fluxo de apresentação que fica fácil de entender o resultado final do banco. Então a gente teve maior rentabilidade, maior lucro da história do setor bancário todo do nosso país. Por quê? Por conta de uma alta margem, por conta de uma qualidade de crédito melhor, que impacta também no custo de crédito. No segundo trimestre do ano passado, o banco provisionou aqui 9,4 bilhões de reais, forma de PDD, que é a provisão duvidosa. Nesse ano, ele provisionou 8,8 bilhões. Itaú, que é disparado o banco que mais gera valor para o sócio, eles fazem questão de trazer isso em toda a apresentação. Nessa linha de baixo fica fácil de entender o que é o resultado do banco no ano. Em cinza claro é geração de valor para o banco e para o sócio, e aqui embaixo é o custo de capital. Então todo ano sem cessar, o banco gera valor para quem é acionista, gera valor para a empresa, e nos primeiros 6 meses desse ano, o banco entregou de novo
novo um ótimo resultado, uma ótima geração de valor. As margens melhoraram, o custo de crédito diminuiu e o resultado não podia ser diferente, uma alta de mais de 15% na comparação anual, 10,1 bilhões de reais em apenas 3 meses. É uma máquina de fazer dinheiro e é uma máquina de gerar valor. Geração de valor essa, que é o segundo e principal recado desse vídeo. É uma mudança de mentalidade um pouco difícil de combater, um pouco difícil de mudar, só que é algo que foi disseminado recentemente no Brasil por vendedores de curso, toda essa questão de dividendos e questão de base acionária, algo que não faz o menor sentido. E esse recado ele é para todos que vejam esse vídeo, para que vocês não cometam esse erro daqui para frente, porque isso é um erro grave e pode te custar muito dinheiro. Esse confundismo exagerado que foi criado e disseminado no Brasil, entre base acionária, dividendos e retorno total ao acionista. Alguns claros exemplos aqui. O BB remunerou o acionista em 4,54 e o Itaú em 1,25 em 2023. Aí é que está a diferença. E os comentários seguem. Mesmo com o desdobramento, o BB é o mais rentável para os acionistas, porque ainda tem bem menos ações que o Itaú. Show demais esse balanço. Agora a Itaúsa deve aumentar para 0,3 centavos de dividendos. Comentários irônicos, só que o ponto é a confusão de base acionária e dividendos, que não tem implicação nenhuma no retorno total acionista no longo prazo, que é a única coisa que interessa a ele. E eu sei que é difícil sair dessa mentalidade de base acionária e dividendo pago. Fica aqui uma informação muito singela para você entender a real dinâmica do investimento em ações no longo prazo. Desde a criação do Plano Real em 1994, mais precisamente no dia 30 de junho, o Itaú é a empresa que mais retornou aos sócios, ou seja, ele tornou muita gente rica, ele deixou pessoas milionárias numa quantidade muito maior do que o Banco do Brasil, por exemplo, que nesse estudo feito pela Economática, e eles fizeram isso do ano 19 para 20, 25 anos então de Plano Real, o Itaú ele ainda ocupava a primeira posição. Nós tínhamos Bradesco, nós tínhamos Ferbasa, que na data de hoje divide o posto com o Itaú, nós tínhamos Itaúsa e em momento algum o Banco do Brasil aparece, mesmo sendo um banco que historicamente pagou sempre muito bem. E eu imagino que você esteja se questionando agora e falando, olha Guilherme, o Banco do Brasil começou a retornar bem mais de 2020 para cá. Quando a gente pega a foto do retorno total acionista, aquele que representa tudo, recompra de ações, bonificações, juros sobre capital próprio, dividendos e valorização na cotação, de junho de 2019 para cá, que é aniversário do Plano Real, Banco do Brasil e Itaú retornaram exatamente a mesma coisa. Isso mostra que de 19 para cá nada se alterou. Itaú hoje ainda é do lado da Ferbasa, a empresa que mais multiplicou capital em toda a bolsa de valores. Isso é um recado muito sincero, porque isso daqui é uma batalha praticamente perdida. Isso daqui se espalhou como algo muito pegajoso na cabeça, principalmente do investidor pequeno, mas quem conseguir assimilar isso e entender a dinâmica de retorno total que não tem nada a ver com base acionária e dividendos, com certeza vai ganhar muito dinheiro daqui para frente. E para finalizar o comentário, eu não tenho viés algum para defender nenhuma dessas empresas. Eu sou sócio tanto de Itaú, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander e muitos outros bancos mais. Comentar sobre o BB Seguridade, que também divulgou seu balanço, além de tudo, divulgou novos dividendos e a gente já vai começar direto por eles. Nós temos um pagamento de 1,39 em forma de dividendos. Então esse 1,39 ele é líquido, esse dinheiro vai estar caindo na minha e na sua conta, porque aqui a gente fala de dividendos e não de JCP, que esse sim tem a incidência de imposto de renda sobre eles. Esse provento vai ser pago no final desse mês, no dia 30, e para ter direito a esse recebimento, tem que estar posicionado no dia 16/8. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma notícia não tão boa, que é a diminuição de pagamento da BB Seguridade, porque no ano passado ela distribuiu um total de R$ 3,50 e ela tem uma dinâmica de pagar em fevereiro e agosto. Caso ela siga essa mesma linha de pensamento, ela já distribuiu o que ela tinha que distribuir nesse ano de 2024 e a gente fica bem aquém daqueles R$ 3,50. A gente tem um total de R$ 2,65 para 2024, então a gente começa a enxergar uma queda de distribuição da empresa. Isso não é motivo de preocupação, ainda vejo a empresa com muito bons olhos, principalmente se falando em dividendos. E quando a gente pega esse valor de 2,65 e divide por 6%, para calcular o preço teto atual da empresa, a gente teria um preço máximo de R$ 44. Então o investidor que queira entrar hoje na empresa teria que estar visando esse número para receber um bom dividendo, para receber um bom provento. Quanto ao resultado dela, foi um resultado ok. A gente tem alguns pontos a considerar. Esse lucro de 1,9 bilhões, ele é um pouco ilusório, a gente já vai ver isso. E se confirmou também aquela queda no resultado financeiro que eu trago há tanto tempo para vocês.
números oficiais da companhia e um balanço bem reduzido, nos primeiros 6 meses o lucro cresceu, a parte de seguros melhorou, a gente teve melhora de prêmios e diminuição de sinistralidade, previdência, também uma melhora de reservas, capitalização, melhora na arrecadação e na parte de corretagem, um aumento de 12% na receita. E praticamente todo o resultado da empresa a gente consegue refletir apenas nessa imagem da apresentação. Lucro gerencial e resultado financeiro da BB Seguridade. O lucro líquido da empresa, apresentado por eles, somou 1,9 bilhões de reais no trimestre. Só que quando a gente leva em consideração o lucro líquido normalizado, que nesse caso, e só para explicar a diferença, nesse caso ele é mais interessante para a gente olhar o operacional da empresa. Um vai fazer jus a dividendos, esse aqui a gente consegue ter uma visão, ter um balanço melhor como que a empresa está do lado de dentro, porque ele vai levar em conta índices de correção, muito importante para a seguradora, benéfico quando tudo está subindo, não tão legal assim quando a gente começa a ter queda, como a gente está tendo, por exemplo, no caso do IGPM. Levando em conta o lucro normalizado, a gente teve queda de resultado, saiu de quase 2 bilhões aqui sempre na comparação anual, segundo TRI de 23 com segundo TRI de 24, e veio para 1,797 bilhões nesse trimestre. Comentário importante aqui é que esse trimestre, o mercado espera que ele seja o pior trimestre para a empresa nesse ano. A gente pode ter algo muito positivo no terceiro TRI, que é quando a gente vai ter um impacto muito maior do plano safra. Talvez ali a gente consiga ver aquele crescimento pujante que a BB Seguridade vem apresentando nos últimos anos. Então a gente tem um operacional lateralizando com uma pequena queda e o resultado financeiro da empresa também em queda. Saiu de 376 milhões no segundo TRI do ano passado para 324 milhões no segundo trimestre desse ano. Esse resultado financeiro da empresa é uma queda normal. A gente traz isso daqui também desde o ano passado. Não é motivo de preocupação. De cabeça, a gente tem aqui 52 milhões de reais a menos, que caso a empresa volte a ter uma melhora operacional agora no terceiro TRI, que existe sim essa expectativa, eles vão ser tranquilamente compensados por um resultado operacional maior. O resultado operacional é aquele que tem maior contribuição no lucro gerencial. Então, caso a empresa faça esse cruzamento, essa compensação, a gente está dentro de um cenário ainda muito positivo. O problema é quando o resultado financeiro cai, o que é normal com essa queda de Selic, quando o resultado operacional começa a cair, a gente não enxerga melhora. O balanço dela para esse ano ainda está muito bom, ela está dentro de praticamente todo o guidance dela. Brasil segue, precisa melhorar um pouco, mas quando a gente olha, por exemplo, para a parte de previdência, ela está trabalhando acima do guidance. Quando a gente olha para o resultado operacional, está na margem superior do guidance. Então foi um bom resultado, está tudo bem com a empresa e ela ainda continua sendo uma ótima empresa, uma ótima pagadora de dividendos. Depois do resultado, a gente teve diversas recomendações e a grande maioria delas ainda olhando para dividendos, ainda olhando para remuneração. O Bradesco levou recomendação dela, o BTG disse que ela é uma ótima escolha quando a gente fala de proventos e eu enxergo da mesma maneira, uma empresa muito segura, rentável, que ainda tem bastante para crescer daqui para frente. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de Itaú e BB Seguridade, mais uma vez um vídeo com mensagens e alertas, e por mais que eu queira diminuir isso e dar um foco maior na análise fundamentalista, a gente ainda tem um longo caminho para fazer com que o investidor pense por conta, que ele tenha um pensamento individual, para que ele possa focar e desenvolver a estratégia que melhor se aplica a ele, e não a de outras pessoas, e não a de frases prontas de mercado, que só nesse vídeo a gente já viu 2 afirmações que não são verdadeiras. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Itaú e de BB Seguridade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.